Então, boa noite a todos. Mais uma vez, vamos ter aqui o webinar da Sociedade Paulista de Infectologia, dentro do programa educativo. E essa noite nós vamos falar sobre macrolídeos, o uso dos macrolídeos e também sobre a resistência. Temos o prazer aqui de ter conosco o professor Carlos Roberto Veiga Kiefer, que é professor adjunto da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e que, mais importante de tudo, né, Beca? Que ele é meu colega Exatamente. de turma no Rio de Janeiro. Isso é o que conta mais do que qualquer outra Concordo. coisa, né, Beca? Anos e anos Exatamente. Isso vale mais, né? de conhecemos, né? E também o doutor Matias Salomão, que é médico infectologista da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e também da equipe de infectologia do Hospital 9 de Julho. Então, acho que vai ser uma noite muito proveitosa, e nós começamos com o professor Matias Salomão, a seguir o professor, eu posso falar Beto Kiefer, porque é difícil Claro que destacar pode. Beto Kiefer, e a seguir abrimos para as perguntas, mas as pessoas podem, durante a palestra, já enviarem perguntas, tá? Que daí no final nós selecionamos algumas e abrimos. Bom, temos 105 participantes, gente, então acho que está ótimo para começar. Bem, obrigado, Silvia, pela introdução. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Foi, né? Então, bem, é um prazer, obrigado pela introdução, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite aí da doutora Silvia, o convite da SPI, e eu vou falar para vocês sobre macrolídeos. Eu e o professor Carlos, a gente acabou dividindo, eu vou falar mais sobre macrolídeos, sobre a droga, aplicações clínicas, e o professor Carlos vai falar sobre a resistência, né? Então, a minha ideia é passar por esse roteiro, né? Falar sobre o mecanismo de ação, o espectro da droga, o tratamento, aí eu vou focar um pouco em pneumonia e infecções respiratórias, falar um pouquinho sobre o efeito imunomodulador dos macrolídeos e, por fim, deixar algumas ideias aí, algumas recomendações e conclusões. Então, primeiro vamos falar aí sobre o mecanismo de ação, né? Então, e um pouquinho da droga, né? Então, os macrolídeos, né, aí a primeira droga a ser descrita foi descoberta, na verdade, foi a eritromicina, há mais de 65 anos. Depois da eritromicina vieram os macrolídeos de segunda geração, aí a gente pode falar da claritromicina e a azitromicina, que aí eles dois são da década de 80, que são drogas que a gente vê mais aí no nosso uso cotidiano aí do que a eritromicina, que acabou ficando um pouquinho, sendo um pouco menos utilizada, né? Eles têm como característica serem antibióticos bacteriostáticos, né? Ou seja, não são bactericidas, têm essa característica de não devendo ser utilizados a princípio para infecções muito graves, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. E o mecanismo de ação dele, ele se liga à porção 23S da subunidade 50 do ribossomo. Então a gente pode ver aqui, né, o ribossomo, a subunidade 50S, e ele vai se ligar à porção 23S, bloqueando a transcrição de proteínas, e dessa forma ele acaba inibindo aí o crescimento e a replicação bacteriana, né, e inibindo o metabolismo delas, né, acabando levando elas, no fim das contas, à morte. Então, um pouquinho de farmacocinética, né, dos macrolídeos. Primeiro, a eritromicina, todos os macrolídeos, na verdade, eles foram ganhando uma biodisponibilidade melhor conforme a evolução da droga, né? Então, inicialmente, a gente tinha eritromicina e algumas mudanças estruturais foram feitas na droga que acabaram sintetizando os macrolídeos novos, aí a astro e a claritro, e isso resultou em propriedades farmacocinéticas melhoradas, né? Então, a claritromicina e a azitromicina, elas têm uma característica de serem mais estáveis num pH ácido. Desta forma, elas têm uma maior biodisponibilidade oral, né, porque elas não são inativadas aí pelo suco gástrico, né? Então a gente pode ver que a claritromicina ela tem uma biodisponibilidade oral
de 55% e a azitromicina de 37%, né, quando comparadas aí a droga oral versus o que você pode dosar sérico, né, do paciente. E a gente vê que até mesmo para a questão do suco gástrico, que a concentração plasmática ela aumenta aí quando a gente administra com alimentos, né, a gente chega a ver aumentos aí até de 24%. Então, nessa tabela aqui a gente pode ver a biodisponibilidade de cada uma das drogas, né, então a eritromicina 25%, a azitromicina 37% e a claritromicina 55%. Observando aí que é um pouco variável aí de droga a droga, né. Uma outra característica dessas drogas é que elas são lipofílicas, né, então, e que elas têm uma ampla distribuição nos fluidos e principalmente nos tecidos corporais, na verdade, né, então, o que a gente observa é que as concentrações teciduais elas são muito mais altas do que as concentrações séricas, né, então, a gente vê concentrações de 2 a 20 vezes maiores para a claritromicina e de 10 a 100 vezes maiores para a azitromicina. Então, o tecido tem muito mais antibiótico do que propriamente o que a gente consegue dosar aí no soro, né? E o que a gente também observa é um efeito pós-antibiótico. Então, a gente tem concentrações dos tecidos que atingem o pico até 48 horas após a administração do medicamento, né? No caso da azitromicina. E essa concentração ela se mantém alta por vários dias depois do uso, né? Então, é bem interessante que isso acaba tendo uma aplicação boa para você fazer tratamentos curtos, né, onde a droga vai se manter por vários dias com nível de concentração tecidual, né, não concentração plasmática, mas concentração tecidual. E isso acaba sendo uma das faces da moeda, né? A outra face da moeda é que essa concentração que se mantém por muito tempo pode gerar resistência bacteriana, e isso, acho que o caso vai falar um pouquinho mais depois, tá? Além da concentração tecidual, uma outra coisa que a gente observa é a concentração nos macrófagos. Então, a gente tem uma concentração de macrófagos alveolares, né, no pulmão de 400 vezes ou 800 vezes, depende da claro e da ácido, né, maiores do que as concentrações séricas. Então, sendo boas drogas aí para o tratamento das infecções pulmonares, né, na questão farmacocinética dela, né. Quanto à metabolização, a claritromicina ela é metabolizada no fígado no citocromo P450, no P3A4, para ser mais preciso. Então, ela tem algum risco de interação medicamentosa, que isso precisa ser observado. 30 a 40% dela é excretada na urina e o restante é excretado na bile, né? Por essa excreção na urina, é necessário fazer o ajuste de dose quando você tem disfunção renal, mas a questão da excreção biliar não há necessidade de fazer ajuste de dose por causa de insuficiência hepática. Já a azitromicina é excretada quase que 100% nas fezes como o fármaco, e ela não interage com o citocromo P450, então não precisa de ajuste por disfunção renal, e ela também tem pouca interação medicamentosa. Agora falando um pouquinho do espectro, né? Então, os macrolídeos, eles têm as principais utilizações dos macrolídeos hoje são para o tratamento de algumas infecções de vias aéreas superiores, aí a gente vai pensar em sinusites, né? O tratamento de pneumonias ou infecções de vias aéreas baixas, né? E algumas infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou acabar focando mais a aula aqui no tratamento de pneumonia e depois eu vou falar um pouquinho sobre vias aéreas superiores. Quando a gente olha aqui, então, o espectro, né? O que nós podemos observar? É que ela tem um espectro bom para infecções para bactérias gram-positivas, principalmente bactérias gram-positivas de trato respiratório. Então, ela pode cobrir Staphylococcus aureus, Streptococcus, incluindo o Streptococcus pneumoniae, alguns bacilos gram-negativos, hemófilos, né, no caso, e ela tem também cobertura para Moraxella catarrhalis e Neisseria gonorrhoeae, que aí a gente fala das doenças sexualmente transmissíveis, e para as bactérias que a gente chama de atípicas, né, que no caso seria a Legionella pneumófila, a Chlamydophila pneumoniae e o Mycoplasma pneumoniae, tá? Salientar aqui, né, que não tem ação para enterobactérias e também não tem ação para anaeróbios e nem para Enterococcus fecalis. Então,
basicamente, né, eu falei, o espectro que a gente vê são principalmente para as bactérias que causam infecções de vias aéreas, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento para pneumonia. Quanto ao tratamento de pneumonia, eu vou dividir aqui em alguns temas. Então, no tratamento de pneumonia de comunidade, aproveitando que o Carlos, eu vou falar um pouquinho, mas não vou entrar na área que ele vai apresentar. Será que a resistência na comunidade pode impactar no tratamento com monoterapia? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é tratamentos combinados, beta-lactâmico mais macrolídeo versus quinolona. Qual das duas estratégias vai melhor? E, por fim, discutir um pouquinho cobertura de atípicos, se a cobertura de atípicos melhora o desfecho, e em algumas outras situações aí que eu vou comentar um pouco. Então, primeiro falando de tratamento de pneumonia na resistência na comunidade. Então, assim, existe uma alta prevalência da resistência a macrolídeos, né? Mas ainda assim, muitos guidelines eles recomendam que você use terapia com macrolídeo, monoterapia de macrolídeo, para tratamento de pneumonia de comunitária, né? Então, essa recomendação ela existe, exceto em regiões que você vê que tem uma alta prevalência de resistência, acima de 25%. Aqui a gente pode ver o dado do Centre, né? E o que a gente pode ver dividido aqui pelas regiões do mundo, né? Que a América Latina e a Europa têm um padrão aí de suscetibilidade um pouquinho melhor, né? Em torno de 75% a 80% aos macrolídeos, enquanto que a gente vê que a América do Norte e a Ásia já tem um padrão de resistência um pouquinho maior. A suscetibilidade fica em torno só de 55%, né? Então, a gente vê realmente os guidelines americanos recomendando não utilizar o macrolídeo como primeira opção para tratamento de pneumonia comunitária. Agora, tem umas coisas interessantes, né? A gente tem aí uns 25% de resistência em torno disso aqui na América Latina, né? E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte: se existe resistência na comunidade, né? E a gente vê que essa resistência tem uma tendência a aumentar, por que a gente mantém esse tratamento, né? E por que a gente não observa tanta falha clínica, né? Por que a gente não sente tanto essa resistência quanto ela realmente existe? Então, existem algumas situações e são umas coisas interessantes, né? Um fenômeno que a gente pode falar aí de falso otimismo, é uma reação de falso otimismo, né? Então, alta taxa de resistência versus pouca ou nenhuma falha clínica. Por que isso aconteceria? Bem, primeiro, uma das coisas é o seguinte: a gente está falando de pneumonia de comunidade, né? Então, pneumonia de comunidade, muitas vezes, o médico que está atendendo o paciente, ele não consegue chegar a um diagnóstico preenchendo todos os critérios de pneumonia de comunidade. Ele pode estar num posto, pode estar num local que não tenha raio-x, ele pode acabar fazendo o diagnóstico clínico. E dentro desse critério de fazer o diagnóstico clínico e prescrevendo um antibiótico, muitas vezes o paciente vai ser tratado com antibiótico por uma situação que talvez ele não precisasse do antibiótico, fosse uma infecção que não fosse realmente uma pneumonia. Então, o colega acaba prescrevendo remédio, o que ele observa é que não tem essa falha clínica, e aí, provavelmente, por isso que ele não percebe essa resistência que existe. Essa falsa impressão de que a resistência não existe é uma preocupação, porque isso acaba gerando um uso exagerado de macrolídeo que também pode gerar mais resistência, né? Uma outra coisa que a gente observa é que apenas 20% das pneumonias comunitárias é causada por streptopneumonia, né? E desses 20%, somente 20% é resistente a macrolídeo, 25%, né? Então, a chance de você acabar encontrando uma bactéria que é resistente ao macrolídeo, ela não é tão alta, né? Tendo em vista aí todo o case mix do que você tem de infecções pulmonares, né? Que você pode ter outras etiologias, virais, atípicas, etc. Além disso, muitas vezes, o que o colega faz na prática, quando ele está tratando uma infecção bacteriana, uma pneumonia, né, por uma pneumonia que tem essa falha terapêutica, ele simplesmente troca o regime de antibiótico e não colhe uma amostra de cultura, né, uma pneumonia comunitária, não é hospitalar. Então, nesse momento que ele não faz isso, ele acaba não recuperando o agente, e se a gente acaba não sendo estudado, a gente acaba não podendo, a pessoa acaba não percebendo que essa resistência existia, né?
E, por fim, uma outra coisa que talvez a gente tenha, que a gente acaba tratando pneumonia na comunidade com o macrolídeo, a gente não observa a gente não percebe essa resistência, é que algumas pessoas, dependendo da idade, de comorbidades, elas melhorariam da pneumonia mesmo sem tratamento de antibiótico, né? Óbvio, não é o ideal, mas algumas pessoas acabaram se recuperando mesmo sem o tratamento de antibiótico. Então, o fato de você ter usado um antibiótico resistente, que é bactéria resistente, não quer dizer que o paciente não se recuperaria sozinho, né? Então, a gente acaba tendo uma falsa sensação de que a resistência não está lá, por esses motivos que eu apresentei, mas ela existe, né? De qualquer forma, ele é o tratamento preconizado aí para tratamento de pneumonia de comunidade, né? Quando a gente pensa em infecções que complicam, que são um pouco mais graves, a gente vem para a dúvida de tratar com beta-lactâmico mais macrolídeo e comparando aí outros regimes, né? Então, vou falar primeiro de quinolona, tá? E depois eu falo um pouquinho de outras comparações. Então, qual que seria o raciocínio, né? Os principais agentes de pneumonia comunitária são Streptopneumoniae, Haemophilus influenza e os atípicos, Legionella, Mycoplasma e Clamidófilo, né? A ideia é que o beta-lactâmico mais macrolídeo ele poderia ter dois benefícios. Uma cobertura de atípico acrescentado ao beta-lactâmico. Existe também uma possibilidade dele melhorar o desempenho do tratamento para tratar o próprio pneumococo, né? Então, aqui eu trago uma meta-análise, né? Essa meta-análise ela partiu aí de 563 estudos. Eles acabaram excluindo mais de 500 estudos por não serem randomizados, né? E no fim eles chegam aí entre todas as fatores de exclusão a um número de 16 estudos randomizados com 4.809 pacientes. E aí eles comparam, né, numa das análises da meta-análise aí, a beta-lactâmicos mais macrolídeos versus quinolona. E aí o que é interessante? Não houve diferença na mortalidade entre os dois grupos, nem para o beta-lactâmico mais macrolídeo, nem para a quinolona, com um risco relativo de 0,99. E a mortalidade geral nesses ensaios foi de 5,1%. Porém, alguns fatores aí favoreceu, na verdade, o uso de quinolonas. Então, quando avaliado falha clínica, o que foi observado é que a quinolona protegeu, com um risco relativo de 0,72, né? Aí você vai ver que os estudos, nem todo estudo tinha todos os desfechos que eles avaliaram. Então, no caso aqui, eles acabaram utilizando 9 estudos clínicos randomizados com 2.400 pacientes para chegar nesse resultado, né? Descontinuação de tratamento, mesma coisa, um risco relativo de 0,65. E aí, no caso, são 6 ensaios clínicos randomizados com 2.179 pacientes. Por que ocorreu isso, né? Um dos principais motivos foi evento adverso. Então, um dos eventos adversos comum dos macrolídeos é diarreia, tá? E intolerância gástrica. E, na verdade, o uso do macrolídeo acabou sendo associado à diarreia, e isso foi uma das causas para você ter falha de necessidade de troca de tratamento. E aí, por isso que tem essa diferença aí quando a gente compara o beta-lactâmico mais macrolídeo versus quinolona. Fazendo uma análise de subgrupo, que é algo interessante, só para pneumonia pneumocócica, apesar de não ter chegado em significância estatística, né, o intervalo de confiança passa pelo 1, foi visto que havia uma taxa maior de falha com quinolona, com risco relativo de 2, né? Aí a gente vê que são o número de participantes que conseguiu fazer essa avaliação de subgrupo, aí são só 145 pacientes, é bem menor, né? Por isso que cruzou até por isso que acabou cruzando o intervalo de confiança, mas nos faz aí ter uma ideia aí de por que esse racional do beta-lactâmico mais macrolídeo, por que ele estaria recomendado aí para tratamento de pneumonia grave. Então, a gente pode chegar à conclusão aqui que, para a questão de mortalidade, não há diferença entre os dois tratamentos. Existe um risco maior de evento adverso quando a gente associa beta-lactâmico mais macrolídeo, principalmente pelo efeito gastrointestinal do macrolídeo, e que talvez para pneumonia pneumocócica realmente o macrolídeo tem algum papel, mas esse estudo não conseguiu comprovar. Essa meta-análise ela também faz uma comparação de outros regimes de tratamento, tá? Então ela compara quinolona versus beta-lactâmico mais quinolona e macrolídeo versus beta-lactâmico mais macrolídeo, né? E aí o que a gente pode observar é que para beta-lactâmico
mais quinolona versus quinolona, não houve diferença em nenhuma dos desfechos, mortalidade, falha clínica e descontinuação de tratamento, tá? E que quando a gente vai avaliar macrolídeo versus beta-lactâmico mais macrolídeo, o que houve de diferença, na verdade, foi uma associação de evento adverso, né? Então, mostrando que você também dar mais droga do que necessário, você acabou tendo mais eventos adversos aí, né? E no caso aqui, diarreia não foi estatisticamente significante. Bem, e então a gente viu que para tratar o Streptopneumoniae, pelo jeito, o uso do macrolídeo junto do beta-lactâmico ajuda, possivelmente. E para tratar o atípico, né? Então, os atípicos são Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella, Coxiella burnetii, Chlamydophila pescitaceae, e a gente tem algumas outras infecções que são virais, né? Se a gente pegar todas as causas, isso daí nas casuísticas vai variar de 10 a 30% das causas de pneumonia, né? E o que foi visto aí nessa mesma meta-análise, nessa outra meta-análise, quando se for avaliar a cobertura de atípico, o que ela acrescenta? Foi visto que cobertura com atípico versus beta-lactâmico sozinho, ele não acrescenta para desfecho de mortalidade, ele não diminui a mortalidade. Há exceção quando a gente vai avaliar somente a legionela. Então, o que a gente tem aqui, né, é uma comparação de beta-lactâmico e cobertura versus atípico e o número de falhas de tratamento, né? Então, somente quando a gente vai ver para a legionela, a gente vê que realmente a falha para beta-lactâmico foi bem mais alta do que a do grupo com cobertura de atípico. Mas para os outros grupos, não houve diferença estatisticamente significante. Interessante que nesse caso, nesse estudo aqui, houve menos pacientes diagnosticados, né, com pneumonia atípica, foi só 7%, é menos do que a casuística que a gente encontra geralmente na literatura. E aí cabe uma discussão, né, o diagnóstico de infecções por bactérias atípicas. Então, existe uma dificuldade muito grande para a gente poder fazer o diagnóstico dessas pneumonias, né? A gente acaba ficando restrito para exames com pesquisa de antígeno para legionela na urina, por exemplo, ou outros painéis moleculares, mas muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer esse tipo de diagnóstico, e aí isso talvez torne um pouco mais difícil a gente conseguir interpretar a cobertura que o macrolídeo realmente está fazendo quando a gente está tratando infecções por bactérias atípicas. Bem, eu falei que vírus era uma infecção, podia ser uma causa de pneumonia atípica, e aqui vamos conversar um pouquinho, não tinha como a gente passar uma aula sem falar um pouquinho sobre Covid. Então, eu fugi um pouquinho do tema aqui, porque na verdade eu estou falando de Covid-19, e esse daqui é um estudo que foi feito em Michigan, com 1.705 pacientes, mas eles avaliaram a prescrição de antibiótico, tá? Então, não é só macrolídeo. Mas o que eles observaram? Antibiótico precoce, prescrito dentro de 2 dias de hospitalização, versus com infecção bacteriana comunitária e preditores de uso de antibacterianos. E, basicamente, eu estou trazendo esse trabalho por quê? 56% dos pacientes receberam antibiótico precoce, 3,5% tinham com infecção bacteriana comunitária, e quando a gente vai olhar o trabalho, a gente vê que tem pacientes aí que os testes foram 27%, até outros testes foram mais de 80% utilizando antibiótico. Mas se a gente olhar aqui esse gráfico, tudo que azulzinho são infecções que foram utilizados antibióticos para cobertura de pneumonia comunitária. E aí entraria o macrolídeo nessa casuística aqui. Então, o que a gente pode ver é que foi utilizado muito macrolídeo sem necessidade para COVID, né, que é uma infecção viral que a princípio não responderia pelo efeito antibiótico. Eu vou discutir um pouquinho depois uma outra aplicação aí do macrolídeo. Eles também observaram algumas outras coisas, que é bem interessante, né, que quem estava mais propenso a receber antibiótico precoce eram os idosos, né, com uma razão de risco ajustada aí de 1,04 a cada 10 anos. Quem tinha um IMC mais baixo foi um frator protetor, 0,99 por quilo por metro quadrado do IMC.
Quem tinha doença mais grave, aí eles puseram exemplo sepse, por exemplo, tinha um risco mais elevado, um risco ajustado aí de 1,16. Quem tinha infiltrado lobar também tinha um risco aumentado, 1,21. E se o hospital fosse para fins lucrativos, né, esse trabalhando nos Estados Unidos, então todas as instituições eram privadas, mas para os hospitais de fins lucrativos, o risco ajustado era de 1,3, né? E aí uma coisa que, voltando àquilo que eu estava discutindo do diagnóstico, quando você avalia, o TAT é o turnaround time, ou seja, o tempo que você tem para ter um resultado do exame. O fato de quantos por cento dos exames tinham de COVID chegavam com resultado em menos de um dia. Então, o fato de você ter um resultado mais rápido levou a você usar menos antibiótico. Então, a gente vê aí, março, 54% dos exames chegaram com menos de um dia, em abril, 85% dos exames, e aí, quando compararam os 2 meses, o que eles viram é que o antibiótico empírico reduziu, aí no intervalo, um risco ajustado 0,71, simplesmente por um resultado mais cedo, mostrando que não tinha uma infecção bacteriana. Então, é interessante um pouquinho para a gente pensar em resistência e pensar que tratamento de infecção atípica não necessariamente quer dizer que precisa tomar antibiótico, pensando que seja uma causa, um vírus, por exemplo. Esse outro trabalho aqui é uma revisão sistemática, ele junta aí 154 estudos, a maior parte dos estudos são retrospectivos, 135, mas tem algumas coortes prospectivas, alguns ensaios clínicos randomizados, mas com um total aí de 35 mil pacientes, a maior parte hospitalizado, 30 mil, um 15 aí de gravidade, 16% em ventilação mecânica, mortalidade de 5%, e o que essa meta-análise mostrou é que também, mais ou menos parecido com o que estava do trabalho anterior, que 74% dos pacientes receberam antibiótico. E aí é interessante a gente observar aqui que o macrolídeo foi um dos antibióticos aí mais prescritos, né, só perdendo aí das quinolonas, né, então ele acabou sendo o segundo antibiótico mais prescrito, foi por isso que eu quis trazer esse trabalho. E a gente vendo que esse padrão aqui de macrolídeo foi principalmente quando a gente vai avaliar a América do Norte e Europa, né. A China acabou ficando um tratamento mais aí para fluoroquinolona, né? A gente não tem América Latina nesse trabalho, tá? Então, a classe mais comum foi a fluoroquinolona, com 20%, mas os macrolídeos foram a segunda aí com 18,9%. E aí, de novo, esse trabalho mostrando que a prevalência de infecção, aí já não é infecção admissão, a infecção durante a internação foi de 8,6% nesse trabalho aqui. Bem, falando agora de COVID mais azitromicina, mas aí agora a ideia não é falar sobre o efeito antibiótico do macrolídeo, mas sim da ideia de tratar COVID com macrolídeo, né? Então, uma outra aplicação do macrolídeo. Então, esse aqui é o estudo do Coalizão 2, que é o estudo brasileiro, né? Ele foi um estudo randomizado clínico aberto em 57 centros no Brasil. Eles incluíram pacientes que tivessem suspeita ou confirmação de COVID-19, pelo menos algum critério de gravidade, que no caso era suplementação de oxigênio. 4 litros, catéter de alto fluxo, ventilação não invasiva, ventilação mecânica. E eles compararam a azitromicina mais o padrão da época versus o tratamento padrão. Então, tem uma nota aqui a fazer que todos os pacientes na época receberam hidroxicloroquina porque era o padrão para a época, né? Então, acaba tendo que levar um pouco em consideração, acaba tendo que pensar nisso aqui um pouco, que eles acabaram utilizando, então não é um estudo só de azitromicina. Eu tentei procurar, não achei um só azitromicina para COVID, todos eles acabavam recebendo a cloroquina junto. E aí, o que foi visto? Eles incluíram 447 pacientes, 397 pacientes tinham um diagnóstico de COVID confirmado, tá? 447 acabaram entrando na intenção de tratamento, com 397 a intenção modificada de tratamento. 214 pacientes foram para o grupo azitromicina, 183 foram para o grupo controle. O desfecho do estudo era uma pontuação que era dada por um painel de especialistas e que quanto maior fosse essa pontuação de 1 a 6, pior era o resultado, né? E essa pontuação era avaliada depois de 15 dias do tratamento. E aí, o que foi visto na intenção modificada de tratamento foi que o desfecho primário não foi diferente, né? Então, um desfecho de 1,36 com P de 0,11. Né? E também foi visto que o evento adverso não teve diferença entre os dois grupos. A gente pode ver aqui na curva que realmente não houve diferença a tratar com azitromicina o paciente com COVID. Então, isso aqui o COVID não deve ser tratado com azitromicina, e como a gente viu nos slides anteriores, a cobertura com
antibióticos ou macrolídeos deveria ser feita realmente só numa situação que a gente tem aí evidência de uma infecção bacteriana aí sobreposta, né? Não para tratar a infecção viral, não tem esse efeito, tá? Falando um pouquinho mais aí sobre infecções, aí já não é mais tanto o pulmão, falar um pouquinho de sinusite. Essa aqui é uma revisão sistemática, né, e uma meta-análise da Cochrane. Ele avalia tratar o paciente com rinocinusite aguda, né, com antibiótico versus tratar somente com tratamento conservador, lavagem nasal e sintomáticos. Então, ele junta 10 estudos, tá, o total acaba dando 2.450 participantes, é um risco de viés baixo, e aí o que ele viu foi que 47% dos pacientes, independente dos grupos, está curado em uma semana, e que 71% dos pacientes se cura com 14 dias, ou seja, 70% dos pacientes que têm rinocinusite, eles curam somente com um tratamento conservador, só com suporte. O que eles observaram? Que os antibióticos, eles diminuem o tempo de cura. Então, 5% dos pacientes se beneficiam quando você dá antibiótico, o que dá um número necessário de tratamento de 18. Os antibióticos diminuem a quantidade de descarga purulenta nasal. Então, o odds ratio aí de 1,58, o que dá um cálculo aí de um número necessário para tratar de 11, ou seja, você precisa tratar 11 pessoas com antibiótico para diminuir a descarga nasal. Você precisa tratar 18 pessoas com antibiótico para diminuir o tempo de cura da rinocinusite. E aí vem o interessante, os eventos adversos, né? Um odds ratio de 2,1 e um número necessário para fazer o mal, né? De 8. Então, a cada 8 pacientes que você trata, você acaba fazendo mal para algum, você gera um evento adverso. Então, é interessante a gente comparar que dar antibiótico para tratar sinusite, você leva a mais evento adverso do que cura. E o principal antibiótico vilão para esse NNTH de 8 eram os macrolídeos e a diarreia, né? Então, pensar muito bem nisso, né? Esse macrolídeo utilizado para tratamento de sinusite, além de poder gerar resistência, por estar sendo utilizado numa situação que talvez não precisasse do antibiótico, 71% das pessoas se curam sozinhas, pode levar a eventos adversos. Tá? Agora, falando um pouquinho de efeito imunomodulador, falar um pouco rápido, mas assim, os macrolídeos, eles têm um efeito anti-inflamatório, né, no corpo. Então, rapidamente, o que eles têm? Eles têm 3 ações principalmente. Então, eles têm uma ação contra as células, né? Então, ele tem um efeito anti-inflamatório direto. Ele diminui a produção de citocinas pró-inflamatórias, né? Principalmente interleucina 8, ele diminui a produção dela. Ele diminui a expressão de moléculas de adesão de macrófago, então ele diminui a migração celular. Ele tem uma diminuição da liberação de mediadores de citocinas, ele diminui a produção de espécies reativas de oxigênio e ele é um promotor de apoptose, então ele diminui o risco de ter necrose. Além disso, ele tem um efeito em via respiratória antissecretor, então ele diminui o transporte de íons e a secreção de muco, dessa forma diminuindo a produção de muco de mucina mesmo, né, em via aérea respiratória, o que diminui a inflamação respiratória. Tem um efeito na barreira celular, aumentando a função mucociliar e aumentando a adesão aí das tight junctions, e dessa forma você diminui o extravasamento e possível edema pulmonar, e ele diminui também aí a produção das citocinas pró-inflamatórias também ele diminui tanto no sangue quanto no tecidual, né? Além disso, ele tem um efeito na bactéria, onde ele diminui a aderência e ele acaba também atuando um pouco na própria bactéria para diminuir a produção de fatores de virulência, formação de biofilme e de quorum sensing, né? Esse racional de imunomodulador dos macrolídeos, ele acaba sendo utilizado em algumas situações. Então, talvez seja ele que seja um dos responsáveis pela infecção por pneumococo, ter talvez o macrolídeo acrescentar na infecção ao pneumococo com beta-lactâmico, ele ter uma mortalidade possivelmente menor, né? A outra coisa é que essa propriedade ela acaba sendo explorada e que tem que ter mais trabalhos aí para realmente avaliar o impacto disso para as doenças pulmonares crônicas, né? Então todo esse efeito imunomodulador acaba
podendo ter um efeito benéfico, né, no tratamento das infecções pulmonares crônicas, nas doenças pulmonares crônicas, inflamatórias. E existiria aí a possibilidade, que foi o que foi pensado, entre outras coisas, aí do Covid, mas que a gente viu que não funcionou no fim das contas. Então, para concluir, o que eu posso falar um pouquinho de recomendações e conclusões, né? Então, os macrolídeos, eles são uma boa droga, eles são uma boa classe de droga, eles têm uma boa disponibilidade, eles têm um bom espectro para tratamento de infecções respiratórias por cocos gram-positivos e para bactérias atípicas. Eles podem ser utilizados como primeira opção para tratamento de pneumonia de comunidade e imunoterapia, né, e considerando todas as ressalvas que eu falei. E podem ser também utilizados para tratamento com terapia combinada com beta-lactâmico, aí pensando em ganhar alguma coisa para o pneumococo. A gente tem que ter cuidado com resistência antimicrobiana, a gente vê que a gente usa muito, que existe uma prevalência alta de resistência, e o Carlos vai acabar conversando um pouquinho mais com a gente, mas não dá para a gente ficar usando macrolídeo achando que ele não vai ficar resistente, ele vai, tá? A gente não deve utilizar o macrolídeo para tratamento de infecções virais, e aí no caso do Covid, né, ele não tem um efeito para isso, né, ele pode tratar a infecção bacteriana associada, mas não a doença viral em si, e que ele apresenta um papel imunomodulador que pode ser utilizado aí para doenças pulmonares crônicas, mas eu acho que isso aí precisa um pouquinho de alguns estudos mais aí para a gente poder chegar a conclusões mais precisas sobre isso. Eu agradeço aí a oportunidade, eu deixo aqui meu e-mail para alguma dúvida, mas a gente depois faz a sessão de perguntas. Já tem pergunta, Matias. Então, queria Já tem? Então tá bom. Dá uma olhadinha aí que você vai ver. Agradecer ao Matias, excelente aula, e passar então agora a palavra para o professor Kiefer, que vai falar da parte de resistência. Já tem perguntas aí já. Muito bom. Bom, boa noite a todos. Silvia, minha doutora Silvia, professora Silvia, muito obrigado pelo convite, minha amiga de longa data. Falei que é o maior título que eu poderia ter, que ela me apresentasse como amigo. Prazer estar aqui com o Matias também, que fez uma abordagem bem ampla aí em relação aos macrolídeos. Agora eu vou para a parte desse latifúndio que me cabe, falar um pouco sobre resistência. E aí eu vou contar uma história para vocês, que é a história de como eu vejo o problema. Obviamente que não pretendo aqui trazer conclusão absoluta, mas eu não poderia falar de macrolídeos em vigência e de resistência a macrolídeos em vigência da pandemia que a gente está vivendo, sem tentar fazer uma associação. Então, a minha visão sobre o assunto vai ser uma visão que tenta aqui trazer uma abordagem clínico-epidemiológica sobre a resistência dos macrolídeos em tempos de Covid-19. Meus conflitos de interesse estão aí listados. O roteiro que eu vou tentar seguir dessa aula está descrito aqui nesse funil. Eu vou falar sobre as resistências em geral, em particular sobre as resistências aos macrolídeos, o consumo de macrolídeos e sua associação com resistência, e aí, por fim, macrolídeos e Covid-19, e aí lá no finzinho desse funil, desse conta-gotas desse funil, eu vou falar sobre Covid e resistência, já fazendo aqui uma declaração de conflito para dizer que eu não vou fazer uma associação entre macrolídeo, Covid-19 e resistência. São assuntos distintos. Mas eu quero, sim, levantar a lebre para os colegas aqui, infectologistas, que estão assistindo, sobre a possibilidade dessa relação. Então, não tem como a gente falar sobre resistência bacteriana sem lembrar das palavras do Jim O'Neill, no seu relatório encomendado para o OMS há alguns anos atrás, 5 anos atrás, em que ele falava que em cerca de 2050 a gente poderia ter cerca de 10 milhões de pessoas morrendo por causa de doenças associadas à resistência antimicrobiana. Uma perda econômica potencial entre 2015 e 2050 que poderia chegar a 100 trilhões de dólares. Ele não sabia da Covid em 2016. Eu tenho a impressão que a gente antecipou esse
2050 aí para 2030 no máximo, mas, enfim, os estudos mostrarão isso. E também não dá para falar de resistência a antibióticos sem lembrar que os fatores, são múltiplos fatores associados à resistência a antimicrobianos, mas que o consumo em humanos e o consumo em animal, provavelmente, dentre os fatores que interferem no surgimento da resistência, ocupam uma posição muito importante no que diz respeito a tanto a evidência que existe sobre isso, quanto o papel relativo que ele tem importante no desenvolvimento de resistência. Sobre os macrolídeos, o Dr. Matias já apresentou moléculas macrocíclicas derivadas do, inicialmente, Streptomyces. Hoje em dia, a gente já tem produção semissintética ou sintética. São famílias com 12 a 18 anéis de lactonas e ligados a açúcares, e daqueles que nos interessam, os macrolídeos mais relevantes, eles têm em torno de 14 anéis de lactonas, que são a azitromicina e a claritromicina. Eles basicamente funcionam alterando o peptídeo de saída da formação proteica do túnel, de saída de formação proteica no ribossomo. Na sua maior parte das vezes, todos os macrolídeos assim atuam, exceção, talvez, do macrocíclico fidaxomicina, que eu não poderia deixar de citar, que atua por inibição da RNA polimerase. Mas a gente não vai falar muito sobre mecanismo de ação. O que me interessa aqui é falar sobre macrolídeos e mecanismos de resistência. Então, tem 4 formas básicas de uma bactéria se tornar ou ser resistente aos macrolídeos, seja por redução da concentração intracelular da droga, dos medicamentos, da classe antimicrobiana, seja por modificação do sítio, do ribossomo, seja por modificação enzimática dos macrolídeos ou por um mecanismo chamado de proteção ribossomal. Essas são as formas que existem. E qual a importância disso? Eu não quero, lembra que eu estou no topo do funil ainda, não quero transformar essa aula numa aula extremamente mecanística, mas a importância disso é que cada um desses mecanismos, mecanismo de redução de concentração da droga, basicamente, ele é mediado por bombas de efluxo. Essas bombas são, basicamente, são estimuladas ou formadas por um complexo gênico chamado de genes MEF, já comprovadamente existentes e muito frequentes e prevalentes em Streptococcus pneumoniae e Piógenes. As enzimas de modificação de sítio, que são as metiltransferases, são produzidas a partir de uma família gênica chamada DRM, também já amplamente demonstrado em Streptopneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptopiógenes. As enzimas catalíticas, um mecanismo que tem sido cada vez mais falado nos últimos anos para inativação dos macrolídeos, que são as enzimas que modificam as moléculas de macrolídeo, principalmente 2 grandes famílias, fosfotransferases e estearases, também codificadas por genes, no caso das fosfotransferases por genes MPH e das estearases por genes ERIS, já descritos em Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Staphylococcus, enfim, Salmonella. E qual a importância disso? Parte dessas bactérias sendo já intrinsecamente resistentes aos macrolídeos. É porque esse mecanismo está lá. Ele é um mecanismo constitutivo e é um mecanismo que perpassa as espécies bacterianas. E, por fim, as proteínas que atuam, que foram descritas em gram-positivos há alguns anos atrás, e que atuam protegendo o sítio de ação ribossomal contra a ligação dos macrolídeos, que são essas proteínas MSR. Vou falar um pouco menos dessas. Qual a importância disso? A importância é que esses primeiros 3 elementos, eles podem estar, essas primeiras 3 formas de ação, eles são geneticamente mediados e podem estar presentes em elementos genéticos móveis. Então, só de falar isso, dá arrepio para quem faz controle de infecção, mas é isso mesmo, é a mensagem que eu queria passar. Bom, então, guarda essa informação, está lá no topo do funil, vamos um pouquinho mais adiante, falar um pouquinho sobre macrolídeo
o uso do macrolide e resistência. Parece que não tem absolutamente nada a ver com Covid, talvez não tenha mesmo. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo, né? Como fala o querido professor Ricardo Dias, mas, de toda forma, a azitromicina é usada amplamente para tratamento de tracoma em algumas partes do mundo, e alguns estudos bastante interessantes, eu trouxe aqui o exemplo de um, já mostraram, há alguns anos atrás, a resistência surgindo em pneumococo em função do alto consumo de azitromicina amplamente distribuída para a população para tratamento de uma doença que nada tinha a ver com a resistência a pneumococo. Ou seja, a prevalência de ocorrência de pneumococo resistente era muito maior, como a gente pode ver no gráfico à direita, naqueles ambientes onde a distribuição da azitromicina era considerada de alto nível. Tá? Então, uma droga usada para tratamento de uma condição não correlata, gerando resistência em pneumococo, que é um patógeno que eventualmente é um micro-organismo que eventualmente pode causar infecção, como já demonstrado pelo Matias anteriormente. Uma outra forma de olhar o problema foi bastante explorada pelo grupo do Hermann Gussens na Europa, o Dominique Monet e vários outros pesquisadores nos Estados Unidos, que compararam o consumo populacional, o uso populacional de macrolídeos e o surgimento de resistência, mostrando que em diversos ambientes diferentes, o consumo, por exemplo, dosado em DDD por mil habitantes dia, era diferente em diferentes países, diferentes regiões, e mesmo dentro de uma região como a Europa, esse consumo era diferente entre países, e que esse consumo diferente dos macrolídeos em particular estava associado ao surgimento de resistência em streptococcus do grupo Viridae e em resistência à penicilina em Streptococcus pneumoniae, ou seja, aparentemente, mais uma vez, não relacionado, e essas resistências, na maior parte das vezes, eram por alteração dos genes ERM e MEF, mais uma vez, presentes em, como eu falei lá inicialmente, elementos genéticos móveis. Lembrando que a resistência é cruzada a todos os macrolídeos, lencosaminas e streptograminas, ou seja, não é uma resistência só a macrolídeo, tá? Então, causando resistência cruzada a outros antibióticos nesses patógenos. Também, um estudo também bastante amplo, e aqui talvez um dos mais preocupantes, o uso de azitromicina e resistência em salmonela, que parecia ser uma coisa restrita a algumas partes do globo, mas que tem se tornado um problema importante, e que esse grupo demonstrou alguns anos atrás também que a CIM, a concentração inibitória mínima para a azitromicina em salmonelas, causadores de doenças, salmonelas entéricas ou causadores de febre entérica, vem em ascensão, provavelmente mediada por enzimas, o estudo não demonstra, mas outros estudos mostram que a maior parte dessas salmonelas ou possuíam as metiltransferases ou as tais estearases, e essas estearases sendo plasmidiais, e impactavam também a resistência à ciprofloxacina, ou seja, veja, parece que a gente está falando, sempre trazendo os macrolídeos, falando de uma condição, mas mostrando o impacto dele em outros patógenos, em outros antibióticos. Tá? Então, veja, isso é um problema. Agora, eu queria falar um pouquinho de consumo para vocês, né, ou de uso de antimicrobiano. Alguns anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer uma pesquisa, que está aqui demonstrada para vocês nesse gráfico, e que a gente trabalhou em cima de um inquérito populacional, querendo saber dos médicos da cidade de São Paulo, mais de 300 médicos entrevistados, qual antibiótico eles usavam e em que dose para infecções respiratórias tratadas aqui na cidade. O primeiro da lista era a azitromicina na dose de 500 miligramas a cada 24 horas, 500 miligramas dia. Então, praticamente 30% dos médicos, quando estavam diante de infecções respiratórias, aqui eu não estou distinguindo se eram
altas ou baixas, usavam a azitromicina nessa dose. Aqui estão os outros antibióticos que eram prescritos também. Eu só listei aqueles que estavam aí dentro do grupo acima de 0,5% de total de prescrição, mas, obviamente, o que me interessa aqui é a azitromicina, e a azitromicina na dose de 500 miligramas uma vez ao dia. E a pergunta que a gente se fez, será que isso funcionaria frente aos patógenos respiratórios que nós temos na nossa cidade? E aí, para isso, fizemos uma modelagem matemática, chamada de modelagem, modelo de Monte Carlo, para a gente tentar ver a estimativa de erradicação microbiana para diversos antimicrobianos frente a patógenos respiratórios isolados contemporaneamente da cidade de São Paulo. E patógenos respiratórios, Streptopneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. E a azitromicina, na dose, na mais prescrita na cidade de São Paulo, que era 500 miligramas uma vez ao dia, para Streptococcus pneumoniae, se a gente usasse aqui um modelo de predição, não estou dizendo que isso é absolutamente certo, é uma verdade absoluta, mas é um modelo de predição, ela, para Streptococcus pneumoniae, ela atingiu uma taxa de erradicação de bactéria de 77% praticamente, ou seja, aproximadamente 23% a 25% dessas bactérias não seriam eliminadas. Para os hemófilos, a situação era pior nessa dose, então a gente só eliminaria dos hemófilos 7,8%, e para as moraxelas em torno de 80%. Portanto, mostrando que, no mínimo, essa dose é uma dose subótima. Aí a pergunta que não quer calar é como é que estão os macrolídeos, ou o consumo dos macrolídeos agora, durante a pandemia de Covid. Eu não achei nenhum estudo recente, contemporâneo, que mensurasse isso, a não ser os dados dessa auditoria de mercado, que é uma auditoria de mercado multinacional que trabalha aqui em ambiente nacional também. Esses dados são latino-americanos, mas, essencialmente, o Brasil representa aí mais de 70% dessa informação, e eles mostram que os pacientes com COVID, em sua maioria, utilizam alguma droga coligada, alguma droga não diretamente relacionada ao tratamento da COVID, e que a azitromicina estava no topo dos antibióticos mais prescritos para essa condição. Isso deve ir ao encontro do que todos os colegas aqui assistindo têm de experiência, minha inclusive, né, nos ambientes onde a gente atua, a gente vê uma prescrição bastante alta de azitromicina em particular, mas de claritromicina também, para o tratamento de uma potencial suspeita com infecção bacteriana, que uma tia já colocou que é bastante rara nessa situação. Então, agora eu não vou falar de macrolídeo, eu vou falar de resistência. Aqui eu estou lá no finalzinho do funil, lembra que eu falei para vocês que a gente ia gotejar até cair na resistência? Bom, pois bem, estou caindo na resistência, esqueçam, hein? Não falo de macrolídeos nesse momento, falo de resistência. Aqui é um dendrograma de uma análise de perfil genético de 36 isolados de Klebsiella produtora de NDM, isolados entre 2017 e 2021. Parte dessas Klebsiellas foi identificada em unidades de atendimento a pacientes com COVID, que são essas aqui identificadas à direita da tela com uma cor cinza escura, e parte dessas Klebsiellas foi identificada em unidades que não eram de pacientes atendidos por COVID, mas por outras patologias. Esse artigo está em submissão. A doutora Jucimara Nürnberger, que é minha colega de pesquisa da Unifesp, é a líder desse projeto, mas eu também estou envolvido. A doutora Celia Abud também está envolvida, eu já tive a oportunidade de apresentar esses dados em reunião, estou trazendo aqui para vocês em quase primeira mão. Então, o que isso interessa? Bom, interessa que a gente pode ver aqui, se a gente olhar só as áreas COVID, a gente pode ver algumas dessas bactérias são muito proximamente relacionadas, mas existe uma certa diversidade genética no surgimento dessas Klebsiellas pneumoniae produtoras de NDM. Então, a gente tem embora haja um certo número de bactérias que são da mesma categoria, vamos dizer assim, da mesma filogenia, estão aqui identificadas como bactérias do tipo N, tá? Klebsiellas do tipo N,
Existem aqui outros tipos, O, C, K, de unidades não COVID. Unidade COVID P, H, que se repete algumas vezes, J, F. Portanto, a gente tem uma certa diversidade genética. O que interessa isso? Bom, será que a COVID teve a ver com o surgimento dessas NDMs ou com a reemergência dessas NDMs? Essa era a nossa pergunta. E sim, teve a ver. Tá? Então, a gente consegue demonstrar aqui, matematicamente, não só por essas 36 Klebsiellas, mas por outros 3 isolados produtores de NDM nesse período, que houve, sim, um incremento temporal, o Q quadrado de tendência foi positivo, mostrando um incremento temporal dessa taxa de resistência, e quando a gente compara entre as unidades COVID e não COVID, esse incremento foi muito maior nas unidades COVID. Então, não só aumentou ao longo do tempo, como aumentou nas unidades COVID. E aí, a pergunta que não cala, como eu disse no início, aumentou por quê? Né? Então, aí é que eu chego ao final da minha apresentação com algumas conclusões e muitas ideias. A boa parte disso não é conclusão, mas são perguntas. Então, macrolídeos e elementos genéticos de resistência, particularmente os genes RM e MEF, e outros, eles também carregam resistência a tetraciclinas, aminoglicosídeos, pectinomicina, cloranfenicol, isso já foi comprovado, e talvez a outras drogas. Os genes NPH e ERES, eles estão contidos em ilhas genéticas que podem conter resistência a outros antibióticos. E outros antibióticos, um mundo a ser investigado pela frente. Meus colegas aqui presentes talvez tenham fôlego para fazer isso. O que eu posso dizer sobre macrolídeos e indução de resistência? Já foi plenamente comprovado, como eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, em pneumococos, streptococcus grupo viridae, salmonelas, campylobacter. Será que as doses podem estar associadas ao surgimento dessa resistência? Essa é uma pergunta que fica. A minha percepção pessoal é de que provavelmente sim. A gente arranha a bactéria, mas não mata. Então, ela sai trombada com as doses que a gente dá, mas ela sai viva, e bactéria viva desenvolve resistência. Ou o oposto a esse aforismo é de que bactéria morta não gera resistência, mas a viva gera. E macrolídeos e COVID, o que eu posso dizer sobre isso? Para mim, é evidente, assim, os dados de auditoria de mercado mostram que houve um aumento de consumo de macrolídeos durante a pandemia, e a nossa experiência também mostra que as doses comuns de azitromicina 500 mg dia, elas são subterapêuticas para parte dos agentes que a gente usa. A pergunta aqui continua ficando: será que os macrolídeos poderiam induzir resistência em ambientes particularmente superdensos, ambientes com alta população, alta densidade de internados e particularmente alta população bacteriana subjacente, como é o cenário que a gente está vendo na COVID-19? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida brevemente para que a gente possa gerenciar corretamente o uso de antimicrobianos. Por fim, sobre resistência COVID, que era a última partezinha do meu funil, os antibióticos em geral, mas os macrolídeos em particular, será que poderiam selecionar agentes com ilhas genéticas contendo outras resistências? Eu volto a dizer, eu apresentei aqui o exemplo das NDM, não estou dizendo que elas estão diretamente relacionadas a macrolídeo, que isso fique gravado e claro para todos vocês, mas aumentou NDM num ambiente que teve alto uso, seguramente, de macrolídeo e de cefalosporinas também. Então, qual seria a associação ou a correlação entre esses dois fenômenos? Por via das dúvidas, em tempos de pandemia, por favor, verifiquem se existe, de fato, co-infecção diariamente, descalonem e retirem antibiótico diariamente, e lembrem-se que controle de antibióticos é, sim, estratégia de combate a epidemias e pandemias, tá? Não é só tratar a doença, mas é também controlar antimicrobiano. Então, queria agradecer aos meus colegas a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para as perguntas. Obrigado. Queria agradecer muitíssimo ao professor Kiefer e ao professor Matias, e também já convidar para a próxima semana que o professor Kiefer
deu um gancho aí de uso espacional de antimicrobiano e de escalonar, que na próxima aula nós vamos falar exatamente sobre co-infecção e o uso, em particular, de uma ferramenta que é a da procalcitonina durante a pandemia da Covid-19. Nós temos algumas perguntas aqui, mas antes de ir para as perguntas dos participantes, tivemos 171 participantes, bastante gente, então um assunto que é bem específico, dessa noite. E queria fazer primeiro uma pergunta para o professor Matias, em relação a um evento adverso, que é o prolongamento do QT, que ficou muito em voga durante a pandemia, e uma preocupação do uso do macrolídeo quando associado à cloroquina. E eu queria saber o que você viu sobre isso nos ativos, se em algum momento foi ressaltado esse evento adverso, e também sobre o uso de macrolídeo e como fator de risco para o coccidioide difficile, se você chegou a ver algum relato específico sobre esse assunto. Oi, Silvia. Bem, obrigado. Então, bem, dos efeitos colaterais aí dos macrolídeos, né, a gente pode destacar, né, um deles que eu falei era o gastrointestinal, mas ele tem esse efeito realmente do prolongamento do intervalo QT. Tem até alguns trabalhos anteriores discutindo aí o risco que você teria realmente do prolongamento do intervalo QT, associando até mesmo o uso de macrolídeos com óbito, mais ou menos numa mesma leva que a gente viu aí recente, que saiu dos efeitos colaterais da quinolona, a gente teria isso aí também com o macrolídeo, né? E é interessante de observar que, assim, no fim das contas, eu acho que o macrolídeo acabou ficando do intervalo QT um pouquinho menos associado, né? Quando foram vendo os outros estudos que foram saindo, meta-análises, o que acabou observando é que realmente até tem ele aumenta o risco para o aumento do intervalo QT, mas que isso não teria tão associado com morte súbita e arritmias, né, que nem ficou isso associado aí quando a gente fala, por exemplo, de quinolona. De associação de aumento do intervalo QT na associação com hidroxicloroquina, né, no tratamento do COVID, é bem interessante que, assim, não tem nenhum trabalho que ele acaba mostrando exatamente isso, mas ele tem umas coisas que são bem interessantes. Existem algumas revisões que elas vão avaliando, por exemplo, diversas drogas que foram utilizadas nos RCTs. E é interessante que uma das revisões, o que ela acaba levantando é que a hidroxicloroquina, ela teria o risco de prolongamento de QT, mas quando você ia olhar os subgrupos, aonde que acontecia a maior quantidade de evento adverso era principalmente no grupo que estava usando a azitromicina junto. Então, que eu acho que essa associação é uma associação que a gente, assim, ela não deve ser utilizada primeiro porque ela não funciona, mas além disso, né, ela não tem um efeito para o COVID. É uma associação que ela é deletéria, né? Ela leva a risco. Então, assim, realmente, eu acho que ela aumenta o risco aí de ter arritmia cardíaca, principalmente quando a gente vai considerar aí os pacientes que têm comorbidades, né? E a gente sabe que o COVID, ele tem uma predileção para ter casos mais graves a quem tem comorbidade, e dessa forma, eu acho que é uma associação que não deveria ser utilizada. Quanto à questão da azitromicina com o Clostridium difficile, na verdade, assim, todos os antibióticos eles têm um efeito de um risco aumentado para o Clostridium. A azitromicina tem um efeito aí gastrointestinal. A gente tem mesmo, na verdade, essa questão até que eu falei de excreção da droga que é pelo intestino. Então, ela tem uma alteração da microbiota importante e, portanto, ela realmente pode favorecer aí ao Clostridium. Eu não achei nada específico de COVID, azitromicina e Clostridium, Silvia, mas ela seria, assim, uma droga aí bem que poderia estar associada mesmo ao aumento da infecção. O professor Kiefer e também para o Matias, tem várias perguntas aqui, mas aí eu peço que o professor Kiefer responda. Tem uma pergunta sobre
dados mais atuais de resistência do pneumococo aos macrolídeos. Também uma outra pergunta a respeito Oi? Ainda estou na... Respondo essa primeira, Silvia? Sim, pode responder. Tá, bom. Resistência a macrolídeo em pneumococo. Também sinto falta de dados atuais. Os últimos dados que nós geramos já faz alguns anos, naquela época que eu mostrei aqui os inquéritos, né, nossos de... eu acabei de mostrar aqui na apresentação, isso foi em aproximadamente 2010, 2011, os dados nossos que nós tínhamos dessa época nos pneumococos, a resistência era baixa, a macrolídeo, era na casa de 10%, se não me engano. Estou tentando levantar o paper aqui para responder com precisão, mas eu não tenho, não sei se os outros colegas aqui presentes, doutora Flávia Rossi, os colegas que estão aí assistindo, teriam alguma informação mais recente. Também gostaria de ter. Acho que isso é um problema no Brasil, né? Nós não termos vigilância com efetiva e com informação a tempo para que a gente saiba o que está acontecendo ano a ano, né? A gente tem dados de estudos, mas que levam tempo para serem reciclados e renovados. Então, os últimos que eu tenho é na casa de 10%. Agora, a resistência, de acordo com os critérios de definição, era essa, mas as doses que a gente usa que talvez fossem doses subótimas, né? Essa era a questão. Então, mesmo não tendo uma resistência detectada in vitro, in vivo, eventualmente aquela dose falha. E aí chegava em torno de 25% a 30% de falha, dependendo do patógeno. Eu queria fazer uma pergunta, Beto, que eu achei muito interessante esse dado da NDM que você mostrou, né? Nessa série histórica de vocês, e vocês fizeram uma análise usando eletroforese de campo pulsado, né? Pelo que eu vi do GEL. E vocês também vão analisar a parte dos elementos genéticos móveis? Vocês estão pensando em aprofundar mais essa análise? A NDM foi detectada por meio da PCR, né? Imagino. Sim, a NDM foi PCR, foi um PCR multiplex, tinha um sistema de triagem, né? A gente só foi capaz de detectar isso porque esse ambiente em particular que a gente estuda, já estuda há muitos anos esse ambiente, virou o nosso campo de pesquisa prática aplicada. Ele é um ambiente que a gente faz o mesmo método de triagem de resistência há muitos anos, há mais de 7 ou 8 anos, e aplica lá os EDTAs para fazer a triagem dos genes de resistência, e quando esse teste de triagem é positivo, a gente aí faz o PCR para detecção dos genes, né? Um PCR com diversos genes, e que a gente acabou encontrando, focando aqui nesse projeto nas NDMs, que é o que nos interessa, mas já fizemos isso também para KPC e outras resistências em outros momentos, né? Sim, a gente pretende desdobrar esse projeto, estamos pensando agora, esse projeto foi feito com uma observação bem prática durante a pandemia de Covid. A gente observou que todos os hospitais aí que foram chamados para combater a pandemia, entrar na briga junto, a gente começou a observar uma maior presença, um maior isolamento de bactérias produtoras de NDM, maior do que nos anos anteriores. Era a impressão que a gente tinha, mas a gente precisava quantificar isso. Então, agora foi feito sem recursos, só com os recursos nossos para executar o projeto, mas a gente pensa assim, em desdobrar e fazer análise por sequenciamento de genoma completo e tentar entender o que está acontecendo nesse ambiente genômico dessas bactérias. Mais uma vez, eu gostaria só de deixar claro que eu não estou fazendo uma relação direta com o uso de macrolídeo, mas que é muito curioso a co-ocorrência de um aumento de consumo de cefalosporina, que todos nós estamos vendo, de macrolídeos, e uma reemergência de um mecanismo de resistência que estava ali latente, né? É curioso, né? Tem alguma coisa acontecendo aí nesse ambiente. É isso que... Essa que foi a ideia que eu resolvi trazer aqui hoje, meio que para provocar mesmo, né? Se não dá para esclarecer, pelo menos a gente perturba um pouco. Não, e é muito interessante, eu acho que os participantes podem dar uma olhada, né, nos seus próprios serviços, quem tem capacidade de detectar NDM,
ou por meio do método cromatográfico, ou por PCR comercial. Acho que é interessante. E, Matias, no HC, vocês notaram também aumento de NDM? E lá nós estamos usando agora método imunocromatográfico na rotina, pessoa Kiefer, e aí a gente termina tendo esse dado para a hemocultura, né? A Flávia, acho que não sei se ela ainda está presente, então isso foi um grande avanço, quero parabenizar o setor da DLC, e aí agora está sendo mais fácil entender o que está acontecendo no hospital. Quer tecer algum comentário, Matias? Sim, uma coisa que aconteceu aí no caso bem interessante no HC, na verdade, foi que nem tanto para NDM, o que a gente observou foi uma emergência de acineto, que foi uma coisa que a gente não tinha mais no hospital, né? Era um patógeno que depois que a KPC entrou, ele tinha quase que sumido, aparecia só em algumas situações, e no Covid a gente teve bastante casos de Acinetobacter resistente a carbapenêmico, e um aumento muito de Staphylococcus aureus, né, também, e aí teve Staphylococcus também sensível a ácitro. De NDM eu não percebi, a gente pelo menos não percebeu esse aumento aqui, acho que até a Thaís eu vi que ela estava na plateia, eu não lembro de ter visto aumento de NDM no hospital, não, no intervalo, mas a gente teve um aumento bem importante de acineto. Eu queria fazer uma outra pergunta para os dois, mas começando pelo professor Kiefer. Um outro aspecto que eu acho muito interessante de uso maciço de antibiótico, e aí aqui a gente está falando também do uso na comunidade, seria o potencial impacto no microbioma, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, nós sempre ficarmos alertas para isso, né? Além da resistência, também a questão do microbioma, de modificar o microbioma, e aí com outros aspectos, né? Desde obesidade e neoplasia, várias questões que podem, no futuro, ser consequência do uso maciço, né? Imaginar que muita gente usou macrolídeo na comunidade por causa da Covid, né? Então, queria comentar o que vocês acham disso, desse uso populacional, né? Porque a gente termina tendo um olhar muito para o hospital, mas nós sabemos aí que foi muito prescrito, né? Muito prescrito mesmo, nas UBSs, nos ambulatórios e nos consultórios, principalmente no início da pandemia. Queria que vocês dois comentassem. Eu concordo plenamente, até que eu fiz questão de trazer aqui os estudos, esses estudos que talvez não tenham diretamente nada a ver com o tema, né, mas macrolídeo e para tracoma e surgimento de resistência em pneumococo, macrolídeo para uso populacional, diferentes densidades e surgimento de resistência em streptopneumoniae e pneumococo resistente à penicilina, macrolídeo e salmonela, e surgimento de resistência. Tanto que, quer dizer, enfim, a gente está diante de uma classe de droga, de medicamento, que seguramente, e não é só ela, isso acontece em maior ou menor grau para todas, a gente até poderia passar muitas e muitos momentos aqui discutindo cada uma das classes antimicrobianas, mas em particular os macrolídeos, que são macrocíclicos, eles embora aparentem ter e tenham, de fato, um espectro que seja mais restrito, eles têm ação em inúmeros patógenos, que mesmo que não sejam patógenos que a gente primariamente esteja tratando, quer dizer, se ele atua favorecendo a ocorrência ou não, o surgimento ou não de algumas ilhas genéticas que contêm resistência a outras bactérias, em Campylobacter e em Salmonella, por que ele não poderia fazer isso também em outras bactérias do trato gastrointestinal? Provavelmente isso acontece. Então, esses estudos de microbioma que estão começando a acontecer agora, com maior volume, não agora, mas que vem nos últimos 10 anos acontecendo e aumentando de volume, eles vão ajudar bastante a esclarecer, na minha visão, esses fenômenos do ponto de vista populacional. A gente parar de olhar só, quer dizer, não parar, continuar olhando o mecanismo, mas associar o mecanismo à ocorrência de fenômenos paralelos que talvez a gente não esteja observando
né? Então, quando a gente só vê resistência no pneumococo, né, no ambiente que usou tracoma, porque a gente olhou o pneumococo, mas e o que a gente não olhou? Está no restante, né? Então, isso é que eu acho que a gente tem que olhar no futuro, né, para a gente realmente conter, do ponto de vista epidemiológico, ou tentar direcionar melhor o uso de antimicrobianos. Acho que faz todo sentido, né? Acho que é isso mesmo. Uma pergunta aqui para o professor Kiefer. Desculpa, Matias, você quer falar sobre o microbioma? Fala que depois eu passo a pergunta para o professor. Tá, desculpa. Duas coisas. Primeiro, só a Thaís realmente confirmou, a gente não teve NDM no HC, né, só para responder a pergunta anterior. E, assim, é um pouco do microbioma, mas eu queria até levar uma ideia um pouco diferente, que eu ia falar assim, eu concordo com o que o professor Kiefer falou, acho que não tem, acho que eu não teria nada a acrescentar nesse sentido, mas eu pensar, na verdade, numa ideia até de One Health, que, assim, a gente, às vezes, acaba até pensando aqui dentro do nosso próprio corpo, mas, assim, o que será que não teve de antibiótico que não foi excretado no ambiente, digamos assim, né? O que a gente não fez com a nossa comunidade, com essa quantidade de antibióticos, né? Com certeza, fazer um estudo de bactéria resistente no esgoto nesse período aqui ia ser interessante, porque é bem possível que a gente tenha algo diferente agora no Covid do que a gente tinha antes pelo consumo de antibiótico que a gente fez. Perfeito, Matias, concordo também. Tem um projeto junto com a saúde pública e lá o Instituto de Medicina Tropical, em que a gente vai avaliar exatamente isso. É um projeto em conjunto com a África. Então, acho que vai ser bem interessante para tentar ver aí no esgoto, tendo Covid e resistência antimicrobiana. Mas tem mais perguntas aqui, porque nós temos até 21h30. Tem uma pergunta sobre a dose ideal, professor Kiefer, perguntando aqui. Tá. Está falando aqui qual seria a dose ideal de ataque dos macrolídeos. Eu vi aqui, professora Flávia Rossi, né? Tá certo. Bom, no estudo que a gente fez, nesse estudo que a gente publicou uns anos atrás, em BMC Infectious Disease, está publicado, macrolídeo 500 miligramas dia, ela, frente aos patógenos contemporâneos daquela época, ele de fato mostrava aquelas taxas ali de resposta bem baixas, né? Já a dose de 1 grama, que era lá, não sei se vocês se lembram lá do gráfico que eu apresentei, ele era mais ou menos o 10º mais frequentemente prescrito, quer dizer, algumas pessoas prescreviam 1 grama dia, 1.000 miligramas ou 1 grama dia de azitromicina. Ela já tinha uma ação, de acordo com aquele critério farmacodinâmico que a gente usou, bem melhor. Então, passava de 90%, tanto para Streptococcus quanto para Streptopneumoniae, quanto para Moraxella. Então, 1 grama dia era bem melhor. O problema é efeito colateral, como em tudo, né? Então, você ganha em eventual eficácia, mas você perde em frequência de efeito colateral. Mas 1 grama é melhor que 500 miligramas, sendo mais direto. E posso aproveitar aqui só para mandar um beijo para minha querida professora Solange Artimóis de Oliveira, foi minha orientadora. Acho que foi sua também, não foi, Silvia? Não. Solange está aqui. Um beijo, Solange. Eu vi que ela tinha mandado aqui. Parabéns para você, velho. E aqui só, acho que para finalizar, tem alguns comentários. A Luciana Passos comentou que ela não viu aumento de NDM, mas viu de KPC, e muita PAB séptico KPC. Teve uma outra pergunta, fazendo uma pergunta mais genérica, sobre o uso da azitromicina nos esquemas para COVID dentro dos ambientes nosocomiais. Vocês querem comentar essa pergunta, Beto e Matias? Aí o Beto começa pelo Beto e depois vamos para o Matias. E a última pergunta é a do Alexandre de Paula, perguntando: gostaria de saber se é conhecido qual genótipo é mais prevalente em relação à resistência aos macrolídeos. E seria o gene induzível, MEF ou outro? Começar pela última. Sim, o gene ARM, metiltransferase, ainda é o mais frequente, alteração de sítio de ligação. Os outros mecanismos de resistência, depende da frequência,
a região e o ambiente em que você está lidando e a bactéria que você está lidando. Então, Genieres em salmonela parece que tem sido mais importante, mas continua sendo alteração de sítio, ribossoma. E efluxo, tá? São os dois mecanismos mais frequentes, a grande família das bombas de efluxo MEF, né? Essa era mais rápida. Uma você perguntou, Silvia, desculpa, era sobre o uso do azitromicina para COVID, é isso? Isso. Assim, Veja, não tem indicação, né? O Matias já falou bastante sobre isso, até vou deixar passar a bola para ele, né? O que eu vejo acontecendo, e que eu acho que é uma situação de zona cinzenta, é importante que se fale, né? É justo o tratamento da pneumonia comunitária associada ou como co-infecção à COVID, né? Essa é uma zona cinzenta, né? Quando um paciente chega com, além do infiltrado intersticial, focos de consolidação, broncograma aéreo, uma elevação discreta de PCR, uma tosse que tem catarro, mas você não consegue quantificar. Quer dizer, tem pneumonia comunitária associada ou não tem? Tem co-infecção ou não tem? Esse é o problema, essa é a zona cinzenta, né? E, na dúvida, eu acho que a maior parte das pessoas, a maior parte dos ambientes, tem prescrito macrolide para tratamento dessa pneumonia comunitária, aí que está a zona cinzenta. Então, a gente também tem um trabalho a fazer, na minha visão, de melhoria desses biomarcadores para predição de pneumonia, né? Porque os estudos mostram que, na verdade, acontece muito pouco, mas na prática a gente usa muito. Então, tem uma dissociação entre os estudos e a prática. Então, na verdade, eu até falo, acho que não tem é interessante, se a gente olhar os estudos, eu acho que eles descrevem exatamente o que a gente encontra, que é 80%, 70% das pessoas usando antibiótico, né? Então, o COVID é muito difícil da gente... Que é isso? Esses critérios que o senhor falou, eles são exatamente... É o que todo mundo vê na prática, né? Você vê o paciente, ele tem uma imagem no raio-x muito feia, às vezes tem um infiltrado que parece muito uma pneumonia lobar, e a ideia seria entrar com antibiótico nessa situação. O problema é que é muito difícil você decidir quando que isso está realmente ocorrendo ou não, né? Eu até trouxe daqueles estudos que eu trouxe, a gente vê que gravidade era um fator para entrar com antibiótico, associado a entrar com antibiótico, ter uma imagem sugestiva de pneumonia foi um fator associado a entrar com antibiótico, mas assim, a incidência de infecção bacteriana comprovada realmente é muito baixa. Varia aí, no pior cenário, uns 8%. Então, eu acho que de verdade, eu acho que assim, o macrolídeo para tratamento de COVID, eu acho que ele talvez não fosse a droga. A visão que eu vejo é que, com raras exceções, né, dos quadros iniciais, a gente deveria tentar segurar e não dar antibiótico. Eu acho que a infecção, isso daqui é experiência, é experiência do que eu vi esse ano, não estou falando a respeito de estudos, isso ainda são coisas que a gente precisa ver, mas tem uma tendência de você ter que cobrir bactéria mais tardio, né? Eu acho que o quadro inicial, aquela febre do 7º ao 14º dia, aquilo ali é muito mais COVID do que bactéria. Às vezes a gente encontra paciente com infecção bacteriana, mas eu acho que é muito mais COVID do que bactéria. Aquelas infecções mais tardias, eu acho que precisa de antibiótico mesmo. E aí eu acho que dependendo de quando que o paciente interna, a gente poderia falar que entrar com macrolide faria sentido. Mas o que eu acho que o macrolide para tratamento da infecção como nosocomial, eu acho que não teria papel. Eu não cobriria atípico ou fazer uma terapia associada para pneumococo pensando em tratar, por exemplo, uma pneumonia associada à ventilação. Eu ficaria mais preocupado com o que a gente encontrar na flora. Por exemplo, a gente acabou encontrando tacineto, Staphylococcus, mas aí acho que varia do que o seu hospital estiver apresentando. Mas, de forma geral, quase todos os hospitais tiveram aumento de resistência bacteriana, então, antibiótica, né? Então, acho que acabaria tendo que entrar com alguma coisa para a gente multi-R. Eu não sei se o macrolide teria espaço aí nessa situação. Perfeito. Eu acho que podemos encerrar aqui, né, a nossa discussão. Gostaria de agradecer mais uma vez aos palestrantes, ao professor Kiefer, ao professor Matias Salomão. Tem algumas questões aqui. A Luciana Passos comentou que
onde ela trabalha, na cidade onde ela trabalha, os pacientes usavam ácido em casa, quando internavam, mudavam para Clariton e aumentavam mais ainda a exposição aos macrolídeos. E tem uma pergunta também sobre o uso de macrolídeo em paciente com AIDS. No segundo semestre, nós vamos ter módulos só de pacientes com AIDS, então convido a todos também para assistirem. Mas, então, agradecer mais uma vez, foi excelente, as apresentações foram ótimas, perguntas também, público, estamos até agora com quase 100 pessoas, e aí queria, então, agradecer muitíssimo ao Matias e ao Alberto. Obrigado, foi um prazer, obrigado por estar com vocês. Obrigado, foi um prazer, viu? Muito obrigado. Obrigada a todos os participantes. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.